Boa noite, igreja. Boa noite. Quem está se sentindo abençoado com essa semana? Amém. Amém? Deus tem sido maravilhoso, Ele tem falado ao nosso coração. Posso dizer isso porque Ele tem falado também ao meu coração durante essa semana. E como é uma semana de evangelismo feminino, eu quero perguntar para você, o que você fez hoje para evangelizar? Você fez alguma coisa? Você tem chamado alguém para participar da nossa semana? Convido você a amanhã convidar alguém para estar aqui conosco. Porque a gente está aqui para também trazer pessoas, que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? E temos tido temas maravilhosos, temas fortes, né, que tem falado profundamente ao nosso coração durante a semana. E hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso tema também é muito importante, importantíssimo. O tema de hoje é hora de viver sem o peso do passado. Esse é um peso que muita gente carrega. E é um peso que realmente nos paralisa. Se você já viveu algum evento traumático, se você já viveu alguma situação difícil, desafiadora, provavelmente você também já carregou esse peso, carrega esse peso. E esse peso ele acaba atrapalhando em várias áreas da nossa vida. Às vezes a gente não percebe no dia a dia porque a gente vai vivendo e vai se distraindo, mas vira e mexe, você está lembrando daquilo ali, e aquilo ali está trazendo sofrimento para o seu coração e está te impedindo às vezes de viver plenamente o novo de Deus para a sua vida. Quem descobre, por exemplo, uma doença grave, né, perder uma pessoa muito importante, enfrentar uma pandemia, são eventos que podem mudar tudo, são difíceis de superar, principalmente quando envolve muito sofrimento. Então ali está a pergunta: você já viveu uma situação tão marcante que dividiu sua vida em antes e depois? Você já viveu? Por exemplo, tem gente que diz assim, eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo, ou depois do acidente tudo mudou. Enfrentar e superar essas marcas é um passo essencial para uma vida feliz e equilibrada. O nosso cérebro, irmãos, ele é maravilhoso, pode passar. Ele é surpreendente. Ele é uma máquina extraordinária, capaz de raciocinar, prever comportamentos. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos muito legais de um pai salvando o filho na hora H ali. Por exemplo, o filho vai cair, tá ali o bebezinho, vai cair para trás, o pai tá assim, o pai... Vocês já viram algum vídeo assim? É muito legal, né? Isso é o poder que Deus deu para nós, no nosso cérebro, de prever comportamentos. A gente consegue, com o nosso cérebro, imaginar, criar, programar futuros cenários e fazer muita coisa, coisas assim, que parecem até desafiar o impossível. Mas eu aprendi uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que o nosso cérebro, ele pode armazenar 2,5 petabytes? Eu nem sabia o que era petabytes. Eu já ouvi falar de gigabyte, né, de mega, até de tera, que é o maior que eu tinha ouvido é o tera. Mas o nosso cérebro, ele consegue armazenar 2,5 petabytes, que é 1 milhão de gigabytes. Já pensou nisso? É o equivalente a alguém ficar gravando ali, é como se o nosso cérebro pudesse gravar ininterruptamente 300 anos de gravação de uma televisão. A televisão está ligada há 300 anos e está gravando tudo. Imagina. Isso significa que a gente vai viver a nossa vida inteira sem utilizar a capacidade completa do nosso drive cerebral. De tão impressionante que é o nosso cérebro. Mas tem uma coisa também muito interessante que eu não sabia e descobri, que é, hoje, né, com as novas tecnologias, com os estudos, eles já conseguiram medir quantos pensamentos a gente tem por dia. Olha que legal.
Você já pensou num negócio desse? A gente vai pensando, vai acontecendo tanta coisa durante o dia e alguém fez um estudo que descobriu que a gente tem, em média, 6,2 mil pensamentos por dia. Bastante coisa, né? Nem você sabia que você pensava tanto assim, mas você pensa. E tem uma coisa mais interessante aí que eu também não sabia, mas eu refleti durante essa mensagem. Pode passar. A nossa mente, ela registra tudo, mas ela não possui a tecla delete. Sabe aquele nome que você encontra com uma pessoa na rua e você fica assim, a pessoa te fala, Ivanilde, você por aqui, mas você fala, meu Deus, como é que é o nome da pessoa mesmo? Não vem de jeito nenhum. Já aconteceu com vocês? Pois é. Sabe aquela coisa que está, aquela informação que está na ponta da língua, mas você não consegue lembrar? Essa informação, esse nome, ele está em algum lugar dentro da sua cabeça. Ele está em algum lugar dentro do seu cérebro. Você não consegue localizar, mas ele está ali. Muitas coisas, elas vão para o nosso inconsciente, mas fica tudo armazenado, nada é apagado. E depois eu pensei comigo, isso não está escrito aqui, mas eu pensei, faz sentido, né? Porque quando a gente for para o céu, imagina, fala para mim, Isara. O nosso cérebro é como se fosse um lugar cheio de negócio. Isso, com um monte de arquivo, e alguns ficam lá, né? Quem já viu aquele filme Divertidamente, tem até uma cena assim, que alguns ficam lá, os arquivos ficam lá, tudo bem escondido, sabe? Mas ele está lá. E a gente vai poder depois, né, imagino, quando a gente estiver no céu, lembrar de tudo que a gente passou. Porque se você esquece uma coisa, e aquela coisa era crucial ali, para você entender, né, o plano de salvação, para você entender o que aconteceu na sua vida, você vai ter acesso a isso. Então está tudo armazenado, você só não acha na estante, né, Isara? Você não vai na estante certa, mas está tudo ali. E tem cenas impactantes que a gente passa, e essas cenas, elas são tão impactantes e tão traumáticas que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de encapsular acontecimentos. Sabia? Tem pessoas que passaram por coisas tão traumáticas que o cérebro te impede de lembrar como é que foi aquilo. Te impede de lembrar. Mas aquilo aconteceu. E aí, o que acontece? Tem coisas, pode passar, que já permanecem conscientes, mesmo que sejam sofrimentos. Como eu falei, tem coisas que você sofreu, que aconteceu, que podem ter acontecido, que foram tão traumáticas que para você não ficar sofrendo tanto, para você não entrar em colapso ali, o seu cérebro faz o quê? Ele abafa, ele encapsula. E tem outras coisas que você já lembra, que foram traumáticas, que doeram, que causaram dor, mas que você continua lembrando. E essas coisas, elas às vezes nos paralisam, causam dor, acabam prejudicando até a nossa vida, porque elas interferem na forma que a gente lida com as coisas. Algumas memórias são cruciais e não podem ser esquecidas justamente porque nos protegem de erros futuros. Tem isso também. Você passou por alguma coisa, por exemplo, uma criança que pega um grampo de cabelo da mãe e enfia dentro da tomada. O que vai acontecer com ela? Vai tomar um choque. Aquilo vai doer, vai ser traumático. Mas ela não pode esquecer aquela memória. Porque se ela esquecer aquela memória, o que pode acontecer? Ela vai fazer de novo. Então, as memórias, mesmo que às vezes traumáticas, elas servem para nos proteger da gente fazer a mesma coisa de novo. Mas, toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente não esquece, por que a gente não lembra das coisas que a gente fez quando era bebê e ter nascido? Elas estão dentro da sua cabeça. Mas aí o seu cérebro entende assim, ele não precisa disso aqui, então eu vou armazenar nessa gaveta aqui, que é uma gaveta que ele não precisa mexer, mas está lá. Está tudo lá guardadinho, tá bom? E aí aqui vem contando a história de dois irmãos, que são o Felipe e o Mateus. O Felipe de 9 anos e o Mateus de 7. O pai deles é policial. E aí ele guardava a arma em cima do guarda-roupa. Um belo dia, estavam os dois sozinhos em casa, ele pegou o mais velho, de 9 anos, Felipe, pegou a escada
e subiu e pegou a arma do pai. E aí o mais novinho, curioso, foi lá olhar também, e os dois ali mexendo naquela arma. O que aconteceu? Filipe acabou disparando e acertou o irmão. Imagina como foi traumático para ele. O irmão foi gravemente ferido, foi para o hospital correndo sério risco de vida, e graças a Deus ele sobreviveu, mas ele ficou com sequelas do lado direito do corpo para o resto da vida. Imagina como foi difícil também para Filipe saber que aconteceu isso. É uma memória traumática. Porém, ele passou por aquilo e é uma memória que ele teve que lidar com aquilo. Ele não conseguiu esquecer aquilo. Tem coisas que a gente gostaria de apagar da nossa mente. Já aconteceu com você alguma coisa que você fala assim, cara, de esquecer isso, por que eu não esqueço isso? Por que isso fica na minha cabeça? Tem coisas que a gente gostaria de esquecer, mas a gente não esquece. Isso pode trazer um sofrimento, isso pode fazer com que a gente tenha dificuldade de lidar com situações que acontecem na nossa vida. E aí a gente vai ver a história de uma personagem da Bíblia, que é uma personagem que ela sofreu algo muito traumático e ela ficou tão triste, que ela até mudou de nome. Abra sua Bíblia em Ruth. Nós vamos ler Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5, para começarmos. Amém? Ruth, de 1 a 5, diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha que traumático, né? Ela perde o marido, passa por aquele sofrimento, mas ela ainda tinha 2 homens que cuidavam dela. A gente sabe que naquele tempo, né, o homem é que realmente provia tudo. E de repente ela perde os 2 filhos. Ela perdeu o marido e os 2 filhos. Foi algo muito traumático. E a palavra de Deus vem dizendo que o nome dela é Noemi. E Noemi significa doce, doçura. Mas ela fala assim em um certo momento aqui: não me chama de Noemi, não. Me chama de Mara. Eu agora me chamo Mara. E Mara significa amarga. De tão triste que ela ficou. Aquele sofrimento, ela ficou assim, totalmente abalada com aquilo. E naquele momento de dor, as suas noras se juntaram a ela, se uniram a ela. Só que ela tomou uma decisão. Ela decidiu voltar para Belém. Eles saíram de Belém porque o alimento estava escasso, né? Ela foi ali morar em Moabe. Moabe era uma terra que não servia ao mesmo Deus, né? Eles tinham um outro Deus. Era uma terra que não era dos mesmos princípios. Mas ali, depois de perder os seus 2 filhos, Noemi decide voltar para sua terra. E ao voltar, ela fala com as suas noras: olha, minhas noras, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não tenho mais filhos, então cada uma pode voltar para a casa dos seus pais. Nós somos agora 3 viúvas, cada um volta para a casa dos seus pais, e assim nós nos despedimos. E Orfa, a
apesar de no começo nenhuma das duas querer ir, porque elas tinham um amor pela sua sogra, Orfa aceitou e foi para a casa dos pais. E tem gente que fala assim, nossa, não age como Orfa, age como Ruth. Mas, gente, Orfa, ela fez aquilo que lhe parecia correto. Ela não tinha mais esposo, né? Ela não tinha mais o que fazer. Então ela volta para a casa dos pais e foi, e tudo bem. Mas nesse momento de dor, Ruth, a sua outra nora, ela se apega e fortalece os laços com a sua sogra. E ela faz, pode passar, uma das maiores declarações de amor da Bíblia, que está lá no verso, Ruth capítulo 1, verso 16 e 17. Noemi fala, Ruth, pode voltar também, né, para a casa dos seus pais. E olha o que ela responde para Noemi. Olha que lindo que ela responde. Ruth 1, 16 e 17. Ela diz assim, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha que amor forte. Hoje em dia a gente vê que uma das relações mais complicadas é a de sogra e nora. Eu fui muito abençoada, não tenho esse problema, graças a Deus. Mas tem muito desse problema, não tem? E aqui a gente vê que no momento de dor, uma pessoa que seria uma pessoa improvável, vamos colocar assim, mas foi uma pessoa que se aproximou de Noemi, que deu todo o suporte a Noemi, que se tornou ali como se fosse a filha de Noemi para sustentá-la, para estar junto com ela. E melhor ainda, ela falou assim, olha, o seu Deus é o meu Deus. E o Deus de Noemi era o Deus que a gente serve. Ele estava em Belém, né? Então, ela passou a ser também uma serva de Deus. Ruth passou a ser uma serva de Deus através da sua sogra. E a Noemi, ela se via como uma pessoa amargurada, triste. Ela falou com seus vizinhos, quando ela chegou lá em Belém, todos falavam, olha, não é Noemi que voltou? E todos foram ali falar com ela, e ela super amargurada, pedindo para chamá-la de Mara e não de Noemi, né? Chamar ela de amarga e não de doce. Porém, Ruth não tinha esses olhos para sua sogra. Ela continuava vendo a sua sogra como uma mulher vitoriosa, uma mulher forte, uma mulher sábia. E Deus também vê além das aparências. Ele reconhece o seu verdadeiro valor. E você? Como você se vê? Você às vezes está se vendo como aquela pessoa que tem um título. Tem um título de sofredor, sabe? Sou divorciada, sou sofredor, né? Todo mundo fala que eu tenho gênio forte, então eu sou aquela pessoa de gênio forte, sou a pessoa, né, ignorante, sou mãe solteira. Qual é o título que vocês têm dado para vocês mesmos? Qual é o título? Como que você tem se visto por conta das coisas que aconteceram com você? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém. E assim como Ele te vê, é assim que você deve se enxergar também. E olha como que Ele te vê. Nós já lemos esse texto durante essa semana, pode passar. E diz o seguinte, ó, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Sua vida não é definida por adversidades, mas pelo propósito divino que Deus tem para você. Tem mais um verso, olha como é que Deus te vê. Você é precioso aos meus olhos. Você é digno de honra. É assim que Deus te vê. Deus não fica te julgando, te rotulando pelo que aconteceu no seu passado. Não. O que a palavra diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. O que a palavra também diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Onde ela via amargura, Deus via doçura. Onde ela via o fim, Deus via uma oportunidade de recomeço. É hora de mudar a maneira como você se vê e começar a se enxergar através dos olhos de Deus. Às vezes a gente fala assim, olha, eu tenho dificuldade
de ver esse Deus assim, perdoador, amoroso, porque os meus pais, eles eram muito rígidos. O meu pai, ele era muito grosso, muito rígido. Tem gente que tem dificuldade de enxergar Deus como um Deus perdoador, maravilhoso, amoroso, porque o pai terreno era um pai muito duro, muito rígido. Porém, Deus, ele nunca falhará com você. Ele é maravilhoso. Ele fala, né, como também nós já lemos, ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu bebezinho que ainda mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Com amor eterno te amei. Né? Entregou seu filho por nós. Então ele nos ama. E nós temos que nos ver com os olhos de Deus. Mas como que nós vamos fazer essa mudança? Como que nós vamos deixar para trás aquilo que está nos puxando para trás, aquela coisa que nós não conseguimos tirar da mente, que nos traz sofrimento, para viver então o novo de Deus? O primeiro passo é: abra o seu coração a Deus e peça que Ele lhe guie. Alguém pode ler para mim Salmo 139? Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Olha que palavra forte, palavra maravilhosa. Peça que Deus te guie, que Deus te mostre, que Deus sonde o seu coração. E o segundo passo é: escolha seguir adiante. Quem pode ler para a gente Filipenses 3, 13 e 14? Cadê a Bíblia de vocês? Vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de escolher um novo caminho ao lado do Senhor. A vida, ela segue, ela continua. Você pode deixar para trás, pedir ao Espírito Santo para tirar esse peso do passado e seguir adiante, andar para frente, com uma nova visão, com uma nova perspectiva. E o terceiro passo, pode passar, é: busque ajuda se for necessário. Busque ajuda se for necessário. Uma menininha de 3 anos, ela viveu um episódio muito traumático. Ela foi abusada sexualmente por sua babá, isso mesmo, uma mulher. E ela foi crescendo e ela não se lembrava daquilo, porque a mente fez o quê? Encapsulou. Lembra que eu falei que a mente da gente, ela encapsula aquilo que é muito traumático para que você não fique sofrendo tanto? E ela foi crescendo, porém de vez em quando passavam os flashes na cabeça dela de uma cena estranha. Ela falava assim: gente, por que eu estou pensando nisso? Não é possível esse negócio, de onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei isso? Não, isso é loucura. E continuava seguindo a sua vida. Porém, isso trouxe para ela, inconscientemente, traumas. Ela foi crescendo e na sua adolescência ela teve a sua sexualidade deturpada. E ela começou a ter também distúrbios do sono. Quando ela estava dormindo, ela acordava gritando. Ela acordava gritando, fugindo, e ela não se lembrava do seu pesadelo, né? Ela gritava, mas ela não se lembrava do seu pesadelo. Mas ela sempre tinha a sensação de que alguma coisa nesse sentido tinha acontecido. Ela tinha a sensação de que alguém queria fazer mal a ela, de que alguém queria abusar dela sexualmente, mas ela não sabia, ela não entendia por quê. Aquela lembrança estava ali encapsulada. E ela começou a orar e pediu a Deus, porém ela já estava com 30 anos. Aconteceu com 3 anos, ela estava com 30 anos e ela decidiu finalmente chamar a sua irmã, porque ela lembra de cenas que a sua irmã estava no local, estava vendo a situação,
Só que era uma família que não conversava, que não falava. Sabe aquela mãe que não conversa com os filhos sobre esses assuntos? Tudo é muito tabu. E ela ficou muito sem jeito de chamar. Mas ela chamou a sua irmã e ela ali chorando, falando, eu tenho esses pensamentos, acontece isso comigo, mas eu não sei de onde. Porque tem pessoas, irmãos, que têm essas memórias encapsuladas, que fica assim, eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto sofrimento, mas não sabe nem do que é. E aí ela conversando com a sua irmã, ela contou aquilo que ela imaginava, e a sua irmã falou assim, é verdade, isso aconteceu, e eu me lembro. E aí ela ficou muito triste quando ela ouviu que aquilo era verdade, que ela achava que era um pesadelo, uma lembrança estranha, mas ela descobriu que aquilo era verdade, ela ficou muito triste. Mas ela começou a buscar a Deus, ela começou a estudar, ela pediu ajuda, ela foi no psicólogo, conversou sobre isso, e ela mesma começou a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, sabe? Ela começou a pesquisar sobre o assunto. E aquilo ali, através do poder de Deus, porque somente o poder de Deus pode fazer isso, pode trazer essa cura, aquilo ali foi passando, e hoje ela já não conta mais essa história com dor no coração. E ela conseguiu até mesmo perdoar aquela pessoa que fez aquilo. E ela conseguiu deixar aquele peso, ela não tem mais esse distúrbio do sono, não tem mais terror noturno. E ela hoje conseguiu superar e finalmente andar para frente. É isso que Deus espera de nós. Deus espera que se a gente estiver passando por um momento difícil, a gente peça ajuda. E Ele coloca Ruths na vida da gente para ajudar a gente. Ele nos envia livros, sermões, Ele nos envia vizinhos, amigos. Ele nos traz para uma semana como essa para a gente ouvir essa mensagem, para que a gente possa liberar essa dor do nosso coração e deixar o peso do passado para trás, para finalmente viver o novo de Deus. E Ruth, vamos lá voltar para o texto? Ruth 1, lá no verso, antes de ler isso daí, a gente vai ler um outro verso. Ruth 1, lá no verso 20, diz que ela chegou lá na antiga casa dela, na casa do pão, lá em Belém. Todos viram ela e ela disse assim, não me chamem de Noemi. Ruth 1, verso 20, diz assim, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que, então, querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita de cevada. Muitas vezes a gente culpa até mesmo Deus pelas coisas que aconteceram com a gente. E a gente fala, não faz sentido. Isso que vocês estão falando para mim não faz sentido. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu passei por isso? E Ruth não fazia ideia de que Deus tinha para ela algo muito maior e muito mais grandioso. E é o que nós vamos ler agora. Lá em Ruth 4, 14 a 17. Ruth 4, 14 a 17. Olha que maravilha. Olha que texto maravilhoso e que testemunho pra gente. Uma mulher que vivia amargurada por algo que aconteceu no seu passado, algo traumático, e que dizia, não me chame mais de doçura, me chame de amarga, porque eu estou muito triste. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Ruth 4, 14 a 17 diz assim, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ela faz parte da genealogia de Jesus, através ali daquilo que Deus fez na vida dela. Aquilo que ela achava ser o fim era apenas o começo. E vocês não sabem, irmãos, o que Deus pode fazer na vida da gente
na sua totalidade, através dos seus planos. Porque a gente não sabe quantas vidas nós vamos impactar com, às vezes, uma simples palavra. Gerações podem ser impactadas pela nossa palavra, pelo nosso testemunho. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Aquilo que você acha que é o fim, que acabou, que está doendo, Deus pode transformar em algo novo, algo surpreendente que você nem mesmo pode imaginar. Você só vai descobrir quando Jesus voltar, e aí Ele pode mostrar para você o que aconteceu através da sua vida, na vida de muitas pessoas. Então, qual é a sua decisão hoje? Futuro ou passado? Qual vai ser a base para gerir a sua vida? As histórias do passado ou o que Deus fala por meio da sua palavra? Qual vai ser a base para gerir a sua vida? Pode passar. E aí, para encerrar, a gente lê essa frase: nada é melhor do que verdadeiramente seguir adiante, sendo guiado por Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor e depois nós vamos orar.